meu primeiro homem na minha vida, que ensinou o amor, ensinou-me a ser boa para os outros. O meu pai tinha um coração imenso. A minha mãe diz mesmo que eu tenho muito esse lado do meu pai, sempre essa compaixão presente, sempre com aquele entusiasmo de... E eu ouvi montes de conversas em casa, disse: oh Nanda, se alguém dá, empresta, nós temos, nós podemos, ajuda. Porque o meu pai é de outra era, é um homem mais fechado, mas um homem bondoso, no qual ele transmitia amor através de coisas que nos dava, daquilo que nos proporcionou na vida, a minha irmã e a minha mãe. E ele trabalhou para nós. Ele dedicou a vida dele completamente à família, a nós. E nunca tive a oportunidade quando ele faleceu, de eu dizer o quanto o amava. Porque não havia esse aconchego, estarmos chegados, não é? Dar um abraço e dizer-me assim: meu pai, eu amo-te, eu adoro-te, és o homem mais importante da minha vida. E eu não consegui dizer isso. Só mesmo no leito da morte dele, que ele morreu com um AVC hemorrágico, mas ainda esteve connosco 2 anos e meio, para que estes padrões, que foi necessário essa situação, se calhar ele já não precisava mais de estar naquela condição, ele esteve inconsciente e vegetal praticamente, mas nós tivemos 2 anos e meio, nós as 3, para processarmos isso dentro de nós. Olá, seres de luz! Estamos de volta mais uma vez, mais uma edição, mais um convidado ou uma convidada especial, que vocês sabem que eu amo muito comunicar. E comunicar é que a gente se entende. E vocês têm mandado mensagens, muitos, já recebi aí também uma criticazinha, que é importante também receber. Eu recebo tudo, mas a maioria tem sido mensagem de parabéns, felicidades, que estão a gostar muito, muitas visualizações, mas ponha mais gostos porque sabe que monetiza também para que os outros também alcancem. Mas não se esqueça, ser de luz, que eu quero te agradecer pela carinho da tua audiência, que tu és uma pessoa especial para mim, do outro lado, porque senão isso não vai acontecer. E eu loucamente estou muito, muito grata pela tua existência. E hoje tem um convidado ou uma convidada especialíssima. Vem de um outro lado do continente e que vai nos trazer ferramentas e chaves incríveis. Este ser é um ser de outras dimensões. Você que nunca ouviu falar de ser de luz, você nunca entendeu ser de luz, vai entender o que é ser de luz hoje. Vais! Porque a pessoa que eu tenho aqui ao pé de mim é uma pessoa que trabalha com isto, com as dimensões, com os anjos com guia. Tu acreditas? Ou não? Está tudo certo, está tudo bem. Não estás errada, não estás certa. Mas não custa nada também aprendermos e saber outras informações. E esse ser é um ser incrível, eu amei conhecer. E quando eu toquei o olho, eu disse: eu conheço essa alma. Nós já nos conhecemos de algum lado. A pessoa olhou para mim e disse: eu também. Ainda me deu um elogio dizendo que eu sou um ser de outros lugares. E ela veio de outros lugares para também nos apresentar e nos presentear com chaves incríveis. Mas antes de eu dizer quem é a minha convidada ou o meu convidado, eu quero falar-te aqui da nossa Nutribody maravilhosa. Vou pôr aqui minha chave. Nossa Nutribody maravilhosa, que tem infusões de chás magníficos. Por exemplo, essa aqui é de camomila, cidreira e maracujá, para relaxar, para acalmar. Eu quero indicar-te, tu que andas muito estressada, esse super sono da Nutribody é o nosso patrocinador oficial. Por isso vai lá na rede deles e segue. E consome que é nacional. Porque nós consumíamos muito produtos internacionais. Mas hoje já temos óleos essenciais. Por exemplo, aqui o vetiver, que dá força e movimento. Aromaterapia. Sabes o que é? Vamos também falar sobre isso. E temos chás de moringa, chá de cidreira, que são incríveis. E eu vou provar aqui o meu.
E já vou perguntar à pessoa que está aqui ao pé de mim o que é que achou também deste chá maravilhoso, sabor assim a fruta, magnífica. Sabem quem é minha convidada? É nada mais, nada menos que Sílvia Guimarães, de Portugal para Angola. Seja bem-vinda, Ser de Luz. Obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada. Nossa, o brinde a nós. nossas mulheres de Angola e Portugal. Este chá é maravilhoso. Chá, gosta do chá? Gosto, sim, senhora. É relaxante, eu gosto de chá. Eu gosto muito de chá. Eu não sei se tem aqui algum outra veia, outro sangue, eu sou francês ou inglês, não sei. Mas eu adoro o chá. E o cheirinho bom que paira aqui no ar, ambiente, não é? Sim. É de facto uma bênção termos uma empresa como a Nutribody para auxiliar aqui a nossa missão. A nossa missão que é de auxiliar almas. E as almas gostam de sentir. Sílvia, estou tão feliz de teres aqui comigo. Ai, obrigada. Bem-vinda a Angola. Obrigada. Sentiste-te bem recebida, Sílvia? Sempre, sou sempre bem recebida, sempre que chego cá e sempre que vou, sempre com saudades de retornar. E realmente este ano está a ser muito especial. Ela está tão linda, está tão linda, está tão magnífica, está num tecido assim africano maravilhoso. Obrigada. Que eu nem pensava em juntar uma roupa francesa com uma africana, ficaria tão linda. Ela está com muito como orgulho. Vocês veem, com muito carrego orgulho. Isto, sim. E gosta das adoro. cores. Já levo mais 3 tecidos. Olha, é uma boa compradora. Mais 3 tecidos. O que virá daí desses tecidos maravilhosos? Vamos ver quando eu chegar lá. Então, minha Sílvia, quem é a Sílvia Guimarães? Quem sou eu? Eu sei que é uma terapeuta extraordinária. Obrigada. Eu sei que é uma alma linda. Obrigada. Eu sei porque eu conheço, eu sinto. Mas os nossos telespectadores querem conhecer e entender mais um pouquinho sobre luz, sobre dimensões, sobre quem é a Sílvia, que alma é essa que chegou até Angola e por que escolheu Angola. Essas questões todas ela vai responder para nós. Sílvia, quem és? Quem sou? Sou um ser humano que abraçou este desafio de vir novamente a esta terra, a esta dimensão. Precisa ser um bocado loucamente, não é? É porque tem tido bastantes desafios, não só comigo, tá bom? E comigo tem havido imensos desafios, tudo para crescimento, mas também com aqueles que chegam até nós, através do nosso exemplo e da nossa experiência de vida, mostrar ao outro que eles também são capazes. Exato. E tem sido muito assim a minha jornada. Hoje não direi altos e baixos, porque agora vejo um alto exatamente igual a baixo e vejo quando estou em baixo exatamente como se estivesse lá em cima. Que giro. Tudo é um processo, tudo é uma viagem, tudo é um estágio. Eu acho que aqui é uma estadia onde nós vimos para ser melhores do que ontem. Vocês estão a reparar, meus seres de luz, o meu entusiasmo, a minha alegria, a minha leveza, sabe o quê? Este ser é incrível, ela faz assim, tem uma mão de fada, faz assim umas terapias. Nós nos bastidores temos aqui a fazer umas ferramentas incríveis, porque eu estive todo o dia muito intenso, muitas terapias que aconteceram, para podermos chegar aqui a esta hora e termos aqui para ti este programa maravilhoso. Então, ela já renovou aqui a minha energia. Ela vai falar também para vocês que tipo de energia são essas. Mas, Sílvia, antes de falar sobre energia que são essas, que terapias é que a Sílvia trabalha? Olha, eu neste momento faço uma terapia intuitiva, onde não tem nome, não tem rótulo, não sou muito preocupada com isso. Simplesmente ela vai atuando nas pessoas que vão chegando até mim, na sua necessidade. Uau! Ou seja, é uma terapeuta holística, não é? Que trabalha com energias. Sim. Porque as pessoas não sabem bem o que é terapia holística. Silvia, pode passar aqui para nós mais ou menos essas terapias holísticas, o que é? Reiki, energia? Reiki, o yoga, por exemplo, comecei há muitos anos atrás porque era praticamente a única coisa que existia em Portugal, portanto era eu muito jovem, foi o espiritismo de Allan Kardec, para conhecimento do espírito e do amor e do carinho e da empatia. E foi realmente uma casa muito importante para mim. E hoje sou o que sou também devido a todo esse afeto que aquelas duas almas tiveram sobre mim, da forma como me acolheram e que me ajudaram a desenvolver e a conhecer-me, a autoconhecer-me. Depois, entretanto, dei o passo para o Reiki, que apareceu um professor muito especial. Isso com que idade, Sílvia? Parece-me uma menina. Que idade tem a Sílvia hoje? 50 feitos. Ai, meu Deus, a caminho essa maravilhosa. A caminho de 51. Não foi o Fusco que comeu em Angola? Não.
Eu acredito que tudo o que está na nossa pele, representa tudo aquilo que nós somos. Magnífico. E quanto mais solta eu estou, quanto menos presa eu estou, quanto mais livre eu estou solta. internamente, no sentido da dor, porque a dor é um processo, o sofrimento é um processo, é uma escolha. E então demorei também estes anos todos a entender isso, porque é que estamos em dor. Uau. E eu carreguei muito essa dor, não só minha, mas carreguei muita dor de muita gente. E, desculpa. Oh, meu amor. Mas eu não estou triste. É voltar, olhar para trás e dizer assim, se calhar podia ter feito mais e não fiz, mas eu também não tinha esse conhecimento. E naqueles anos, não é? Nos anos 80 e muitos, porque eu sou de 74, não tínhamos esse conhecimento. Estamos todas emocionadas aqui, telespectadores. Estamos aqui emocionadíssimas, porque mulheres é assim, a emoção, e aqui é verdade, não tem aqui fingimento. Sentimos, somos seres humanos, temos sentidos, e nós não reprimimos as nossas emoções, mas chega de reprimir emoções. Não. A Silvia estava a dizer que começou depois de Allan Kardec. Quem não conhece Allan Kardec, pesquise um pouquinho aí, que ele fala sobre o espiritismo. Ele começou em França em 1500, não é? Para aí, ou 1800. Mais 1800 que começou a falar sobre tratamentos da alma, né? Dos espíritos, porque achava-se que nós éramos esse corpo, e ele veio mostrar que existia para além de nós algo mais que se manifestava na nossa matéria. E a Silvia disse muito bem que depois fez também Reiki, é isso? Sim, fiz com o professor com quem estou e que temos uma grande amizade, muito carinho. E o que é Reiki, Silvia? O que é Reiki para as pessoas? Eu sei, o que é o Reiki? Uhum. Às vezes não temos palavras para definir, porque o Reiki não se vê, o Reiki sente-se, mas acho que é o equilíbrio de tudo. Equilíbrio, energia. É equilibrar o que nós já temos. Exato. Através... Que nós temos essa energia dentro de nós, não é? Temos a energia do que nos rodeia, que no yoga chamamos-lhe o prana, e depois temos a nossa energia individual, que no Reiki chamamos-lhe aqui, não é? Ou a chi, e no yoga chamamos-lhe esqueci-me o chi, exatamente. Sim, porque há pessoas, Silvia, que nos chegam... É tanto nome para a mesma coisa. Exato. Há pessoas que nos chegam, Silvia, são primárias esse tipo de conhecimento para elas. Nunca ouviram falar de Reiki, nunca ouviram falar de yoga, nunca ouviram falar. A maioria que as pessoas vêm até perguntam. Nós já temos isso. Exato. Provavelmente lembras quando eras pequena, sim, que caías e magoavas-te no joelho. Sim. Vinha a mãe. Soprava. Ou então tocava. Então, quer nós dizer temos que o Reiki, esse toque. Que o Reiki é energia... É isso que nós temos. Universal. O nosso corpo tem essa corrente. Nós somos isto e conseguimos aliviar tanto a dor física e até curar e a dor, o sofrimento que as pessoas transportam. Trazendo isso, porque quem está em dor, quem está em sofrimento, não vê mais do que isso. E infelizmente estamos com muitos atos suicidas porque as pessoas não veem a luz ao fundo do túnel, não é? Entre aspas. E então trazemos isso às pessoas, essa renovação. Existe mais do que isso. Tu és mais isto. Tu estás aqui, é para vivenciar. Então vamos trazer-te isto. Vamos mostrar do quanto tu és capaz. Uau. Silvia, porquê, Silvia, trabalhar com energias? Porquê este lado? Podia ter escolhido trabalhar em vários outros setores. Ou não começou só nisto? Começou em alguma coisa antes de trabalhar com energias? Eu, quando era mais pequenina, os meus 3, 4 anos, por exemplo, se eu visse um animal morto, olha, lembro perfeitamente de um pássaro estar morto e queria fazer o funeral. Então fui ter com o meu avô, que era assim um homem muito especial. Eu tive vários homens especiais na minha vida, tanto o meu pai como o meu avô. E então ele dava lá uma caixinha de fósforos, punha o algodão, eu punha lá o pássaro, fazia lá uma cova no quintal, e enterrava e fazia uma oração para ele. Porque acreditava que era, sem se compreender o que era, tão sabia que era mais do que isso. Pronto. E isso foi crescendo comigo, olhando às necessidades e à dor e sofrimento das pessoas. Não gostava de ver ninguém triste. Não sabia muito bem compreender porque é isso. Mesmo na primária, são de um ano que havia bastante violência a nível escolar. Ainda havia? Ainda havia nesse tempo, e eu sofri muito essa violência escolar, porque não entendia porque é que havia essa separação de alunos, os mais inteligentes, entre aspas, na cadeira da frente e nós na cadeira de trás. E isso em Portugal mesmo? Isto em Portugal mesmo, sim. A Silvia nasceu em que zona de Portugal? Em Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Mas isto era por todo... Sim, no Porto, sim. Vila Nova de Gaia, Porto. E foi dali que
acha que viveu alguns traumas Sim, vivi que imensos traumas. influenciou para essa escolha desse caminho hoje, Sílvia? Eu acho que a vida me levou sempre aí. Por mais que eu quisesse sair, fugir, tive várias situações que parece que não ia, não é? Mas a vida levou-me sempre aí, para me escolher e escolher o outro nesse sentido. Vem de uma família violenta, Sílvia? Alguma violência que viveu quando pequena, para além dessa questão da escola, viveu também nesta altura, em 1980, ainda os pais eram muito crus, eram... O meu pai era um homem muito pacífico, sei que ele sofreu muito na vida, conhecemos muito pouco sobre o meu pai nesse sentido, que foi algo que ele sempre reservou internamente dentro dele, mas deu-nos uma educação mais livre. O meu pai era de 1935, um homem muito mais velho, mas com uma capacidade de nos entender e de aconselhar a duas filhas, não é? Duas mulheres, mais dentro de casa, mais a minha mãe, extraordinariamente. Uau! A minha mãe era uma mulher, ainda é, mas já está mais quebrada. Na altura não entendia isso, hoje está tudo resolvido internamente entre mim e a minha mãe. Uau! Mas sim, porque ela fazia o que achava que era o melhor para mim. Claramente. Não é? Nós não tínhamos essa consciência, né? Exato, nem ela tinha, não é? Por exemplo, na escola primária eu não queria ir para a escola, não me sentia confortável, porque ia ser abordada, porque batiam-me, porque a professora, se eu não respondesse de imediato, a professora batia-me, por exemplo. Era reguila, Sílvia? Não. Não tinha... Era uma cultura as pessoas baterem nos alunos. Eu lembro-me... Era cultural. Os meus pais passaram por isso, os meus avós também, era normal, reguadas. Régua. A Maria das Dores. Nós aqui em Angola havia uma fase em que era uma palmatória e ainda apanhei, eu tenho 40 anos, ainda apanhei na primária... Eu apanhei muito nas mãos. Coitada da minha mãe. Cadeia recolvasse. Isso é algo que está... que eu acho que ainda hoje não consegui resolver isso com essa professora. Essa violência de infância. Eu lembro-me perfeitamente de estar a fazer um ditado, pronto, na segunda classe levei 25 erros, pronto. E isso era necessariamente... Levei 25 recuadas. Isso era por causa do erro? Era obrigatório apanhar? Era assim que faziam. Era lei? Era lei, era assim, era o que a professora também conhecia, provavelmente ela também apanhou. Também, né? É repetir, porque as filhas dessa professora também faziam parte da nossa turma e ela também batia as filhas, portanto não havia essa diferença, mas foi muito violento e guardei até porque ao longo dos anos. O facto de estar aqui, para mim está a ser difícil, mas estou melhor porque é a exposição. Exato. Então eu não gostava de ser chamada ao quadro, eu não então não estamos aqui no Loucamente a quebrar... Esse padrão, sim, estamos a curar, estamos a curar, sim, estamos a curar. Luz, o Loucamente está a ser luz. Exatamente. Na vida da Sílvia. Sim. Oh, meu Deus, sim. Que bênção, que honra muito grande. Obrigada. O Loucamente é isso, o Loucamente é sobre cura, transformação, ativação do teu verdadeiro eu. A Sílvia falou aqui sobre o pai. Nós comemoramos há pouco tempo o Dia do Pai, não é? No mês de março, no 19 de março, e falou aqui do pai. Quem é o pai para a Sílvia? O meu pai é o meu primeiro homem na minha vida. Que ensinou amor, ensinou-me a ser boa para os outros. O meu pai tinha um coração imenso. A minha mãe diz mesmo que eu tenho muito esse lado do meu pai. Sempre essa compaixão presente, sempre com aquele entusiasmo de... E eu ouvi montes de conversas em casa disso. Oh, Nanda, se alguém... dá, empresta, nós temos, nós podemos, ajuda. Minha mãe é sempre muito... Hoje é dia de fortes emoções. Não é? Hoje é dia de fortes emoções. E o meu pai dedicava-se muito, muito mesmo ao seu próximo. Ele queria ver toda a gente bem. E eu acho que trouxe muito disto com ele. Uau. No qual eu quero que isto fique. Porque é essa lembrança que eu tenho algumas dos ensinamentos. Algumas palavras para ele, Sílvia? Eu amo muito. Se tivesse algumas palavras para os pais, para o teu pai e para os pais do mundo. Eu não consegui, porque o meu pai é de outra era. É um homem mais fechado, mas um homem bondoso, no qual ele transmitia amor através de coisas que nos dava, daquilo que nos proporcionou na vida, a minha irmã e a minha mãe. E ele trabalhou para nós. Ele dedicou a vida dele completamente à família, a nós. Uau. E nunca tive a oportunidade quando ele faleceu, de eu dizer o quanto o amava, porque não havia esse aconchego, estarmos chegados, não é? Dar um abraço e dizer-me assim, meu pai, eu amo-te, eu adoro-te, és o homem mais importante da minha vida. E eu não consegui dizer isso, só mesmo no leito da morte dele, ele morreu com um AVC hemorrágico,
mas ainda esteve connosco 2 anos e meio para que estes padrões, que foi necessário essa situação, se calhar ele já não precisava mais de estar naquela condição, ele esteve inconsciente e vegetal praticamente, mas nós tivemos 2 anos e meio, nós as 3, para processarmos isso dentro de nós. Que desafio, que Sim. desafio. Não é por acaso que nós somos chamados a cumprir certos trabalhos. Eu costumo ouvir muito dizer que na nossa dor está lá a nossa missão também. Tá, não muito. É? A Sílvia concorda com isto? Concordo, muito. Que acho que é através da dor que nós transportamos que conseguimos olhar para nós. Eu demorei imensos anos, sempre revoltada. Porque é que me está a acontecer isto? Agora não, eu digo assim, o que é que isto me traz? Com todo o entusiasmo no baixo, quando temos... Eu não olho para as coisas como problema. Olho para algo que me está a desafiar e tentar descobrir com serenidade e com calma, sentar-me, estar no meu momento para mim e dizer assim, o que é que isto me está a trazer? O que é que esta situação, o que é que eu tenho que ver mais? O que é que eu não estou a ver aqui? Uau. O que é que isto vai trazer para eu poder crescer mais um pouco? Devemos perguntar, Sílvia, devemos perguntar a nós mesmas, antes de tomar alguma decisão, devemos questionar a nós ou devemos estar a tirar pedra aos outros que nos fez alguma coisa? A nós próprios, porque aquela pessoa que nos está a tirar, entre aspas, uma pedra, é só a representação daquilo que nós somos. O que é que nós precisamos de mudar? Porque o outro é que traz essa mudança. Nós não conseguimos olhar para o espelho e ver isso em nós, porque o nosso ego é muito mais alto do que isso. Então a falta de humildade que nós, seres humanos, temos, leva-nos aí, a não ver isso. E é tão lindo quando todos nós damos esse passo e acolhemos aquela dor, aquele sofrimento e olha assim para trás assim, caramba, porque é que eu tive... Caramba, é uma expressão do Porto, sim, não é? Sim. Não é ofensa. Não é ofensa. É expressão mesmo do Norte. Puxa, pá. É mesmo isso. É tu olhares para isso e dizer assim, como é que eu não vi isto antes? Está tudo certo, né? A culpa não é do vizinho. A culpa é minha. Eu tenho que ter outra responsabilidade. Totalmente. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E termos humildade de dizer, errei, mas não faz mal. Eu amanhã vou ter uma nova oportunidade. Exato. E vou conseguir fazer melhor. Porque, Sílvia, o que acontece é que as pessoas buscam sempre culpados. Culpa da minha mãe, culpa de fulano, culpa do meu marido, culpa da minha mulher, culpa do meu irmão. Culpa todo mundo, menos a ele próprio. Porque essa pessoa está em dor profunda, não consegue se ver no meio de tudo aquilo, da sua sombra, do seu lado mais sombra. Que não há mal nenhum estar ali. Exato. Atenção com isso, porque é através da sombra que chegamos à luz. Vamos assim dizer essas palavras. Então somos essas duas dualidades, não é? E vamos ter sempre essa dualidade. Sempre. Ainda bem que a temos. Por mais que nós nos elevemos, né? Por mais que nos elevemos. Vai ser mais fácil, é trazer... Isto é como o símbolo do Yin e Yang. Isso. Não é? Onde está a parte mais escura, que é o Yin. Temos um pontinho branco. Ligado. Ou seja... trazer a luz ali no Yin, trazer o masculino, trazer a luz. E no masculino tem o Yang, tem a pontinha preta. É mesmo isso. Onde está um, está o outro. Uau! E a Sílvia, antes de buscar essa parte da luz, de trazer essas questões da alma, houve algum outro lugar que passou na sua vida, algum trabalho diferente desse que está a fazer hoje? Ou sempre foi esse trabalho, desde então? Não, trabalhei num hipermercado. Oh, sério? Adorei. Foi a maior escola de vida que eu tive, no qual, e já tinha situações na altura que os próprios clientes vinham ter comigo para se abrirem um pouco, desabafar enquanto a gente resolvia alguma situação. E até hoje marcou muito essa situação, quando estava no balcão periférico. Uma das coisas o que eu pedia sempre ao cliente é, fale-me a verdade. E eu conseguirei ajudá-lo. Uau! Foi sempre esse o meu lema. Então as pessoas olhavam para si, já viam uma terapeuta. Atraídas. Sim. O último... Não fazia só venda dos produtos, mas como também curava as almas dos clientes. Eu tive esse problema da venda. Porque o último lugar que eu estive foi para a farmácia, não é? Estive a minha última passagem. Farmácia, explicando aqui para as pessoas que é uma parafarmácia. É uma farmácia que vende... produtos, portanto, medicamentos sem receita médica. Pronto, vende produto cosmético, Benuron, Brufenos, tudo que não esteja sujeito à receita médica. Boa. E eu então lá
fui esteticista e também farmacêutica. Pronto. Sempre ligada às pessoas. Sempre. E uma das coisas que a minha diretora técnica, no qual na altura não percebi muito bem, mas hoje, já saí de lá há 11 anos, julgo eu, aquela mulher, aquela senhora foi aquele ser humano, um ser de alma profundo, nem sempre teve a melhor atitude, mas ela era assim, estava tudo bem, mas foi ela que me levou ao caminho que eu estou hoje. Uau. Porque ela disse-me, a Sílvia dá muito mais dinheiro, e foi ela que implantou o Reiki lá, por exemplo. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Já haviam almas que, mesmo sendo um setor empresarial, ela conseguiu, que nada tinha a ver, perante a sede, fazer isso. Uau. E ela disse, a Sílvia dá muito mais dinheiro, porque ela era tem que ser comercial, que as pessoas venham ter consigo desabafar, do que propriamente estar aqui a vender medicamentos. Porquê? Porque se a pessoa me pedia, depois havia aquele método das vendas cruzadas. Então, os mais velhos adoram falar? Das vendas, pronto. E então ela percebia-se, não é? Que estava num gabinete ao lado, enquanto fazia a depilação, ou arranjava as unhas, ia sempre um pouco de conversa. Nem para fazer estética? Sim. Não era da parafarmácia, era da parafarmácia e foi fazer serviço de estética? Sim, ao lado, era na parafarmácia, tinha esse serviço lá também dentro. Tinha? Tinha. Opa, que e incrível. Então a direção abriu e ela conseguiu fazer isso. Houve um momento que terminou aquilo ali, não é? E ela disse, ainda bem que a Sílvia vai-se embora. Porque a Sílvia estava-se a perder aqui. E eu olhei para ela assim... Uau. Zangada, né? Não, eu estava zangada com ela porque ela fazia-nos assim passar por vários processos a todas nós, mas eu sabia que aquilo foi para fazer-nos crescer. Já tinha consciência deste nível de Tinha, aceitação? mas não tanto, só que eu tenho uma facilidade de perdoar como e de humana, aceitar. já, natural. Sim, porque as pessoas muitas vezes julgavam-me e criticavam, Sílvia, eu não percebo nada, porque é que tu perdoas rápido, estão-te sempre a dar facadas. Eu disse, o que é que vocês vos façam? É assim, o que é que eu posso fazer? Não é? Então aceitava aquilo com muita facilidade, sempre foi assim. Nunca consegui muito ter aquela revolta, embora que tinha aquele sentimento sempre de justiça. E quando havia ali intrigas, porque são muitas mulheres, tentava sempre trazer a verdade ao de cima e lutava por aquilo. E ninguém gosta da verdade. Ai não, houve muitos problemas, muitos conflitos. As pessoas têm dificuldades, não é? Sim, porque havia situações que acusavam um ou outro. Eu disse, não, isto não é verdade. Então levava aquilo mesmo a dimensões, as chefias e tudo. Já assim, o que está a acontecer não é assim, é assim, assim, assim. Até porque eu assisti, não é? E quase todos nós éramos credíveis lá dentro e as chefias confiavam e acreditavam em nós, pronto. Uau. Mas esse hipermercado, esse lugar onde eu trabalhei... Passou pelo hipermercado, para a farmácia... E depois para isto, logo direto. E depois veio... Comecei na estética, levei a estética... Cuidando dos outros já. Dos outros sempre. Exato. E no meio da estética vinha sempre esse lado. Sempre. Iam lá fazer uma sobrancelha ou sei lá o quê? Vinha sempre era tudo. Mais terapia... Tudo. Meio psicológica do que próprios... E as pessoas sentiam-se bem, ó Sílvia, não sei, até fazer depilação tu não magoas, arranjamos não magoas. Saem de lá sorrindo. Saiam diferentes, então isso escolheram, sim. E entretanto decidi, ok, então a vida levou-me para deixar a estética, embora que tenha algumas pessoas que disseram, não me largues por favor, que eu não arranjo ninguém como tu nisto. E dediquei-me a esse estudo, a conhecer-me, trabalhei muito e espero continuar sempre a trabalhar até o dia que faça a minha partida, o descanso divino, não é? Como assim se diz. Porque isso acho que é das coisas maiores que um ser humano pode ter. Uau. E não me queixo da vida. Tem alguém para perdoar, Sílvia? Para pedir perdão? Primeiramente, pedir perdão. Alguém que sente que não foi muito justa e que queira dizer algumas palavras de perdão, sem precisar dizer o nome? Eu acho que está tudo resolvido em relação a isso. Uau. Porque eu, onde erro, pode demorar algum tempo, mas depois o universo proporciona-me a cruzar com essa pessoa e pedir-lhe desculpas pela atitude que eu tive. Baixar o ego nesse sentido, porque eu depois sinto-me bem comigo. E dizer a qualquer situação que aconteça, porque eu também já magoei pessoas, eu também já magoei o outro, porque era a minha dor que sobressaía no outro. Dizer desculpa por aquilo que eu te fiz. E aquele... E Sílvia, esta questão de magoarmos e pedirmos perdão, hoje temos vivido muito isso. As pessoas têm carregado amarguras, ressentimentos, coisinhas tão pequenas que podiam resolver. As famílias estão a se destruir porque o ego ferido, não conseguem dialogar. Eu nunca mais falo com essa pessoa, eu nunca quero saber dessa pessoa. E são capazes de fazer mal. De onde é que vem essa origem de... Nós, seres humanos, somos seres de luz. Sim. Por natureza. Somos, sim, senhor. Vimos todos da mesma fonte, todos do mesmo lugar. Exato.
Onde é que nos perdemos que hoje estamos aqui a lutar um com os outros? Isto depende muito da perspectiva de cada um e da verdade. Para mim, não há uma verdade absoluta. Dependendo do caso, dependendo da pessoa, para mim há várias verdades para chegar até ali. Dependendo da pessoa que está frente a mim, daquilo que acredita. Então eu tento trazer isso com aquilo que a pessoa já me traz. Eu acredito numa coisa e para mim é verdade. Mas também as outras verdades, deve haver mais verdades e provavelmente também é verdade. A nossa nunca é a única. Nunca é a única. Eu acredito que através da nossa mãe, que se faz o canal de vinda até aqui, não é? No qual nós abençoamos muito esse feminino. Exato. E vemos essa ligação que todos nós temos com as nossas mães, não é? Porque durante 9 meses, ao tempo que a gente estiver lá dentro, é a única ligação que nós temos. Com o resto cá fora, é quando nascemos. Exato. Então, uma das coisas que se pergunta muito, e até em Allan Kardec, o Espiritismo falava-se muito sobre isso na altura, porque é que a gente não se lembra de nada? Porque não é para lembrar. Logo após o parto é feito um reset completamente e nós vimos assim ao mundo. E se a gente veio parar a uma família, que fomos nós, a gente escolhe o país, a gente escolhe as famílias, tudo é-nos mostrado. Só que de onde a gente venha, a elevação é tanta, há tanta pureza, tanto amor, que a gente não questiona nada. O que é que tu achas? Eu não sei como é que se fala lá, ok? Mas deve ser algo assim do género. Esse lá é o quê? Nós temos várias vidas, Sílvia? Eu acredito que sim, eu sinto que sim. Que passamos por vários processos, por várias dimensões. Há pessoas que vêm pela primeira vez aqui. No planeta Terra? Sim, sim. Eu acho que este plano provavelmente não acolhe todos nós, ou todas as almas que existem do outro lado, ou do lado, ou noutra dimensão. Outra dimensão, noutro plano. Mas somos necessários aqui, sim. Como vimos, também andamos em planos paralelos. Mesmo estando todos na Terra? Mesmo tanto do pai aqui. Eu acredito. Então quer dizer que a nossa vida, Sílvia, não acaba, morremos, cheguei aqui na Terra, roubei, matei, fiz, desfiz, e não fica por aí só, não fica só por aí. Não, não fica só por aí. Continua. Aquilo que eu sinto é que aqui neste plano, e isso está a ser mostrado, porque eu acho que está a haver um sacudir, não é? De um tapete, e o pó está todo a vir ao de cima. Por isso que está este caos de guerras pelo mundo, as pessoas não se entendem, famílias destruídas que até poderiam. Eu nunca vi tantos divórcios sobre isso, porque ninguém quer assumir nada, que aqui não há nada para assumir, é sentarem-se e conversarem-se. O que está a disputar é que vai haver almas, vamos falar assim, seres humanos aqui neste plano, que vão ter que vir cá muitas vezes. Okay? E que se calhar até já vêm, mas não saem dali. Não tiveram o seu propósito ainda materializado, porque é muita matéria, é muito ego. Acha que esquecemos o nosso caminho, o verdadeiro caminho, como seres humanos? Eu acho que sim, mas acho que isso é questão de ego, não é? Mas acho que o caminho está sempre lá. Esse ego que é, para aqueles que ainda não compreenderam? O ego é prepotência, é ter mais que o outro, é aquela coisa que dizem que o vizinho do lado tem um carro igual ao meu e não pode ter. Por que não? Porque é que a pessoa não pode copiar algo bom que eu tenho? São feridas, Sílvia? São feridas da sua infância. Que começa lá atrás? Sim. Que é necessário rever? Que é necessário rever e olhar para isso, no seu sistema familiar. Quer dizer que dessa estruturação que nós todas levamos hoje, essas várias pessoas hoje não sabem lidar com o outro, com o superior hierárquico, com o marido, com o irmão, com a família. Tudo uma capa. É tudo uma capa. Tudo uma capa. E eu passei por isso. E a minha última experiência, que ainda estou a passar por esse processo, que me traz alguma tristeza, é como é que eu vejo e a outra pessoa não vê. Mas está tudo certo. É a nossa guerra. Queremos obrigar o cego a ver uma cor que ele não pode ver. Que ele não pode ver. Exato. Não é? Então temos que dar tempo a essas pessoas. A gente continua a nossa caminhada. Quem tem consciência, não é? Sim, continua. E depois essas pessoas vão nos apanhar mais. Eu costumo dizer, Sílvia, que muitas das vezes, quando eu não consigo lidar com uma certa alma, ou porque eu não a compreendo, ou porque a outra não me compreende, eu preciso me retirar um pouco. E retiras-te muito bem. Retiro-me um pouquinho para analisar em mim
e no outro. Não quer dizer que eu deixo de amar, mas afasto-me. Nada. Tenho essa necessidade. Preciso de me retirar para observar, então, ao longe, o que é que eu preciso ainda evoluir. Eu até digo muitas vezes assim, eu ainda não estou tão evoluída para lidar contigo neste momento. Por isso estou ainda a ir aí, depois vamos voltar, quando voltar vamos conversar. Então, às vezes, não vale a pena confrontarmos nem brigarmos com outro ser não vale a para pena. provar que a tua verdade. Porque Não. existem várias verdades, Existem, não é? sim. Os pontos de vista. E a maior guerra que vivemos hoje no mundo, Silvia, isso. é os tais pontos de vista. Meu é melhor, o teu é melhor. Não estás a ver, estás a ver. Então, Silvia, estes seres de luz que nós somos, que viemos para a Terra para evoluir, não é? E Ter servirmos. essa tomada de consciência. Exatamente. De alguma forma, ficamos perdidos aqui em alguma volta. E o que é que podemos fazer, Silvia? As pessoas estão aqui hoje a nos ouvir, que precisam de orientação, que repetem mesmo os ciclos, têm mesmos problemas todos os dias. Uma das queixas que eu recebo mais é que as pessoas sentem-se estagnadas. As almas estão a acordar, afinal. Estão a a sentir acordar. presas, a minha vida não anda para frente e não consigo Aí fazer já isso. é um chamamento que algo não está bem comigo, então eu vou pedir essa orientação. Então estejam abertos a questionar tudo o que está a acontecer na vida de cada uma e pedir ajuda. Em que eu quero ser melhor do que ontem. O que é que está a acontecer comigo? Porquê, não é o porquê, é o que é que isto me está a mostrar. Baixar esse ego, é humildade, é sermos humildes connosco próprios. Termos essa humildade, perdermos um pouco, entre aspas, de tempo connosco, fazer algo prazeroso connosco, sentir que nós somos a minha melhor companhia, que eu sou a minha melhor companhia. Então eu abraço isso. Que não dependo do outro para isso. Mas Silvia, eu fui criada... Ai, imagina uma pessoa diz assim, mas eu fui criada que temos que fazer para o outro. E muitas de nós aqui em África, Silvia, não sei se sabe, nós fomos criadas para servir, tipo, para casar. Para arranjar para o marido, para ir bem no marido, para poder ser uma boa esposa, né? E não temos muito... Hoje já abrimos mais o leque, que as pessoas, os maridos já permitem as mulheres irem trabalhar, estamos mais modernos, já conseguimos contribuir umas com as outras, mas existe aqui um conflito geracional em que as nossas mães não trabalharam, né? Muitas das nossas mães, né? Por exemplo, a minha não teve essa oportunidade, não trabalhou, ficou mesmo em casa. O trabalho que ela fazia era informal, vendia-se algumas coisas. E hoje ainda temos muitas essas mães aqui que fazem essas vendas ambulantes, como você deve ter reparado que temos muitas mulheres. Eu admiro muito a mulher angolana. Benção. Que é, e conheço alguns casos específicos, é que elas trabalham arduamente para a família. Eu fiquei assim, uau, o que é isto? Com os filhos, junto com elas, ou seja, não deixam os filhos com ninguém, trazem, uma das crianças são extremamente tranquilas. Viu como é que se leva? Levo. Vocês lá têm aquela coisa de levar à frente, à em Portugal, frente, né? Mas acho e também que temos atrás aqui, traz aquele... mas a nossa cultura é mais nas costas. Não sei porquê, porque eu não sou aguentamos, daqui. Aguentamos mais. Sim, mas está muito próximo ali do chaca cardíaco, porque a criança Sim. está ali. Abraçada, Quando mãe. vai à frente não há aquele encosto. Eu sei porque eu também transportei a minha filha à frente, não é? Pronto. Mas é diferente. Eu nunca experimentei atrás, nem nunca... Vamos experimentar na próxima vinda, você que a Silvia vai voltar para Angola. Eu vou arranjar um bebê maravilhoso, vamos escolher aí um bebê. Quem que pode emprestar o bebê para a Silvia poder colocar nas costas? Aquilo que eu observei aqui nos mercados, que são muito Visitou próximos nos da rua. mercados? Vi. Opa! Visitei, achei... É diferente dos mercados de Portugal? É totalmente diferente. Qual é a diferença? Olha... As coberturas? É tudo diferente. Tudo diferente. Mais alegria aqui, Silvia. Eu acho isto tudo muito mais alegre. Aqui tem muito mais alegria. E estava a comentar... E lá chegar, dona fulana, dê-me ali 2 melões. Agora aqui, mãe, me dá só 2 melão aí. Eu gostei muito. E já fala alguma coisa em angolano? Não. Dá só. Não, vou apanhando algumas coisitas, não é? Ya. Se ficasse o Ya. o nada. Nada. Ainda não. Ainda não. Qual é a outra? Que ontem andava a dizer isso. Cuia, está a cuiar. Não é isso. Ai, agora esqueci. Não, Mas eu vou me lembrar. E falando dessas mulheres mesmo, Silvia, nós mulheres carregamos a responsabilidade de sermos a multiplicadora, as geradoras de vida, né? Que o Criador nos colocou essa responsabilidade. Acredita que nós temos muita responsabilidade naquilo que se vive hoje na sociedade, no mundo, os conflitos entre marido e mulher, entre filhos e pais. Nossa cota é muito maior do que os dos homens? Eu tenho uma visão diferente em relação a isso. Eu acho que isto tem tudo a ver com
o nosso seio familiar, todos os nossos ancestrais, porque se formos à cultura mais antiga, mais ancestral, a primeira mulher tem uma capacidade para dominar isso tudo. É o que eu acho. Nós. Os homens, não fiquem com ciúmes, Não, homens. eles não são Aqui inferiores. o nosso bastidor está cheio de homens. Eles não são inferiores a nós em nada. A mulher está preparada para fazer algo e o homem está preparado para fazer outra coisa. É natureza. É a natureza do ser humano, a natureza feminina e a natureza masculina, que ambos, interligando-se, é a perfeição. Uau. O que é que eu acho que se perdeu? Porque cada um de nós tem uma tarefa. Então, se vemos os nossos ancestrais, a mulher trata... O homem ia caçar, só se preocupava com isso devido a nível físico, do seu porte físico, porque é muito mais forte que nós nesse sentido. A mulher é mais delicada, onde traz mais harmonia, a educação familiar. O homem é mais para chamar a razão de um filho ou de algo que aconteça, que é necessário isso na nossa vida. O pai mandar assim um ronco daqueles e a mãe é, pronto, deixa lá, género. Então, o pai traz-nos isso, empurra-nos para a vida nesse sentido. A mãe traz-nos aquele acolhimento, que está tudo bem, traz-nos mais aquele lado cor-de-rosa da vida, que isso é importante, que é a energia feminina. E que estamos a precisar muito. E que estamos, aliás, o planeta Terra é feminino. É feminino. E agora está muito a mais a sobressair essa situação, porque é necessário esse carinho, é necessária essa empatia, é necessário esse olhar com essa ternura, onde a gente toca. Por exemplo, a minha mãe, lembro perfeitamente, porque se podia, na altura, devido às condições financeiras, a minha mãe até aos 15 anos da nossa idade, tanto meu como a da minha irmã, teve em casa. O que é que aconteceu ali? O meu pai respeitou sempre o lugar dela. Respeitou sempre. Por isso que aquele casamento funcionou até o dia que ele faleceu. E acha que a nossa geração hoje, por exemplo, nós dos 40 anos, dos 50 de atrás, perdemos isso um pouco? Perdemos tudo nesse sentido. Porquê? Estamos mais descartáveis, Sílvia? Eu não direi isso. Acho que a mulher quer ser homem. Estamos a trocar os papéis. Estamos a trocar os papéis na sociedade e cada um de nós tem o seu lugar. Agora, o importante aqui é que cada um de nós, seja homem ou mulher, ninguém tem, isso também tem a ver com questões familiares, que isso vê-se muito no seio familiar e hoje em dia está-se a ver muito na nossa geração, que é disputar o poder com o seu parceiro ou com a sua parceira. Em Portugal também está assim? Sim, está por todo lado. Nota-se totalmente essa situação. Sim. Uau. Totalmente, há essa disputa. É uma guerra mundial mesmo. É por isso que há guerras, não é? Olha só. Isso quer dizer que o nosso interno, tanto o nosso feminino como o nosso masculino, porque nós temos essas duas dentro de nós, o homem também tem o masculino e o feminino. É o equilíbrio, como nós mulheres também. E é só saber equilibrar aquilo. É nem tanto a terra, nem tanto ao mar. O caminho central disso tudo, trazer esses dois lados ao central. Uau. E respeitar, acima de tudo, o lugar do outro. As nossas sociedades, que a gente chama sociedades mais desenvolvidas, que não é por aí, acho que isto não está nada desenvolvido. Não é prédios, não é? Não, nem desenvolvido, desenvolvido, é que a mulher foi diminuindo. Olha. Maus tratos, tu vives à minha custa, vais estar nesse lugar até eu permitir. E as mulheres com receio, com medo, eu passei por isso. Opa. E perde-se muito isto. E nós, inconscientemente... Violência no lar, Sílvia? Sim. Inconscientemente transmitimos isto para os nossos descendentes, não é? E o nascimento da minha filha trouxe-me isso, do género. Eu vi momentos que estava a ser a minha mãe. Eu disse, eu não quero. Quantos filhos tem a Sílvia? Só tenho uma. Um menino, a Rafaela. uma menina. Sim, a Rafaela. Olá, Rafaela, querida. Um abraço de luz de Angola. Tem quase 21 anos, ela. Opa, é uma mulher. E sentia que repetia padrões com a sua filha? Sim. Coisas que a sua mãe fazia consigo? Sim. A exigência dela ser melhor, tirar as melhores notas, que ela podia ter... Porque era consciente? Era consciente, Sílvia? Na altura não tanto, como sou agora. Não tanto. E se eu suportei este mundo... tudo, esta subcarga de tudo, tu também vais conseguir porque tu és forte como eu. Então, a minha mãe transmitia-me isso. A sério? Então aquela teoria de que diz que eu passei por isso, vou fazer tudo para os nossos filhos não passarem. Tem que se mudar a consciência. Só quando entendemos porque é que aconteceu aquilo, olhando tudo para trás, e quando abraçamos esse lado, não é renegá-lo, não é negá-lo, é abraçar que nos aconteceu, e que a gente vai ter a oportunidade, através dos nossos filhos, de fazer algo diferente. Mas não é ficar zangados com quem está lá atrás que nos transmitiu isso.
é fazer ainda mais. Uau. É honrá-los da sua existência, porque através do meu pai e da minha mãe eu estou aqui. Então a evolução. É evolução, A evolução é nós sermos melhores que os nossos pais foram. Melhores nesse sentido, claro. Sim, não disputar comportamentais. lugares, não é nada disso. E transmitindo isso às gerações que é seguro ser vulnerável, é seguro chorarmos, Perfeito. é seguro Bem termos tocado, Sílvia. o lado emocional vir ao de cima e não prender isso. Devemos sentir as nossas emoções. Devemos, sempre. Porque nos ensinaram que temos que reprimir. Por exemplo, os homens na sociedade Porque disseram o homem não que o chora. homem não chora. Chora. E não é pessoa. Chora. E deve chorar. Deve chorar. Eu tenho um sobrinho no qual amo imenso, é como se fosse filho meu, só não o tive fisicamente. E a minha irmã tem muitas vezes esse conceito, Diogo, chora. E ele, chora. Ele não agarra-se a mim e disse. E ele às vezes tem assim aquela descarga. Eu disse, não suportes isso esse ti. Uau. E falando em chorar, em descarga, existem várias dimensões humanas ou espirituais. Sim. Este não é um único plano. Não é o único plano. Não é, o planeta Terra não é o único sítio que existe aqui no planeta. Não estamos sozinhos, Sílvia, no planeta Terra. No planeta Terra e em outras dimensões do universo. Não, acho que não. Somos vários, somos mais. Iguais a nós, parecidos. Sim. Ou mas mais noutras versões. Noutras versões. Sim. Falam como nós. Se calhar não sabem falar português, não é? A comunicação é telepática, não é? É só olhar e sabemos tudo. Existem seres que não falam com a boca, falam só já com a telepatia. Não temos esta figura. Olha. Não temos esta figura. Mas sozinhos não estamos. Sozinhos não Sozinhos não estamos. E existem outras dimensões. Que dimensões são essas, Sílvia? É imensa coisa. Imensa. Muita coisa. Necessita para nós algumas dimensões? Ai, sei lá. Agora primeira, segunda, terceira. Nós temos, nesse momento, na Terra, estamos em que dimensão? Existe até a nona consciência. A nona consciência. E na Terra nós estamos em que? Eu ouvi dizer que estamos na 3D, ou dualidade. Há pessoas que... A Terra em si, eu acredito numa coisa que é... Esta Terra tem muito suporte para nós. O planeta Terra. Sim. E ela tem uma evolução fantástica que nos ajuda a irmos. Portanto, em algumas alturas, eu acho que este plano nos ajuda. Não é por acaso que estamos muito no... De repente, é um coletivo... de pessoas a buscar. De pessoas, sim, à procura da sua existência, do seu ser, daquilo que dizem que se perderam lá atrás. Há uma tomada de consciência. E aquilo que eu tenho vindo chegando até mim, que não é assim tão complexo quanto nós pensamos. Eu não sinto complexidade nenhuma no sistema. Eu acho que nós só temos que nos dar a oportunidade a nós próprios de experienciar por momentos aquilo e depois indo crescendo com essa experiência e vincando aquilo. Mas temos que fazer algo por nós nesse sentido. E esses nossos irmãos de outros planos, de outros planetas ou de outras dimensões, eles têm nós como o quê? Somos irmãos deles. Somos irmãos. Estamos ao lado deles. Nós antes de virmos, estivemos ao lado deles. Não temos que ter medo deles. Não. A nossa fonte é ali. É de lá que vimos. Fonte. Este lugar é um lugar que é invisível, visível, energético. Eu acho que é visível. É visível. Sim. Para quem tem capacidade de ver, não é? Disponde-se a essa visão. Okay. Há muitas formas. Há uns que sentem, a sensibilidade é diferente. Okay. E todos em conjunto trazemos essa experiência para todos e nós. E existem anjos, Sílvia? Sim. Quem são os anjos? Tu és um anjo que estás aqui à minha frente. Ai, meu Deus! Em mim. Eu sou um ser de luz, eu sou um anjo. Nós somos uns anjos, Sílvia? Sim. Eu acho que sim. Tenho quase a certeza absoluta. Todos por igual. Todos na mesma medida. Só que ainda não se autodescobriram. Então, o que é que temos que fazer para descobrir que nós somos um anjo? Porque muitos nem se aceitam. Quando eu digo ser de luz, dizem, eu, doutora, não. Todos nós somos ser de luz, Sílvia. Por favor, fala para esta comunidade lá em casa. O que é um ser de luz? Quem é? Para ele entender por uma voz por toda. É a nossa verdadeira essência de amor puro. Sem a ferida, sem a raiva? Sem ferida, sem raiva, sem ódio. É olhar com olhos, não de pena, mas de compaixão. O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso fazer mais por mim para poder chegar até ali? Eu acho que as portas abrem-se e depois cada a gente traz a semente, não é? Exato. E ela pode demorar algum tempo a começar a germinar, porque é preciso regá-la. As pessoas não querem dar-se a vida TikTok, meter um vídeo, já está com visualizações. Acho que há muitas distrações e eu tenho vindo, uma das coisas que aconteceu muito comigo aqui em Angola, e isto é um aprendizado, e eu acho que é uma confirmação.
eu aqui quase que não vi televisão nenhuma, nem rádio, nem nada. Ou seja, eu tive tempo para mim. Eu tive tempo a processar muita coisa. É como se eu tivesse que vir aqui de coisas que eu não via em Portugal e aqui consigo olhar para mim melhor. Acredita que nós em Angola, nós angolanos, Angola em si, de tantas coisas que se fala hoje, muitas críticas dos jovens, que Angola não está boa, que nós temos muitos problemas, e temos muitos problemas, sim, sociais, tem-se feito muito, sim, mas ainda não chega e precisamos participar mais. Sente alguma... É a quarta vez que vem para Angola? Sim, sim, sim. Da primeira vez de hoje, sente alguma evolução no nosso país em termos de estrutura, em termos de seres humanos também? Sinto em pessoas, sim. Sinto. Melhores estradas, melhores ruas, melhores comunidades, melhores pessoas mais abertas para aquilo sim, que a Sílvia faz? Este ano senti muito mais isso que no ano passado e há 2 anos atrás. Senti muito mais abertura, embora que eu sempre fui muito bem recebida aqui, por toda a gente. Mas senti que agora foi diferente. Sim. Aquela abertura onde eu conheço, e tu és incluída nesse rol. Conheço-me, sim. A gente já se conheceu no ano passado, Sim, mas só hoje sim. é que tivemos essa oportunidade de estar junta, abraçada, não amar é? muito. Eu acho que este ano, esta vinda, eu acho que isso está por todo o mundo. Acho que é para a gente reencontrar, resgatar cada peça de mim em ti, ativar, não é? Porque eu acredito, eu tenho uma célula tua e tu tens uma minha, como temos no mundo todo. Uau. Eu acho que há muito isso, a gente identifica-se imenso. Uau. E olhar para essas pessoas que ainda não conseguiram chegar aí, e eu digo isto muitas vezes para mim, meu Deus, traz isto. E sente-se bem-vinda à nossa Angola, não é? Este ano está a ser muito especial, muito diferente. Houve palestras este ano em Angola. Eu sei que tivemos no Instituto INAT, né, um evento magnífico, agora 8 de março, no mês de março, no Dia da Mulher Internacional. E então, quero que deixe aqui uma mensagem a todas as mulheres angolanas, aquelas que puderam estar consigo, porque a inscrição fechou e depois muitas pessoas queriam entrar e não conseguiram, sobre o trabalho que a Sílvia faz, que é sobre terapias. Ficamos todo dia, um dia inteiro, a trabalhar nossas feridas, as nossas dores, as nossas angústias. Abrimos-nos mais para dar espaço a coisas boas da vida. Só quem vive essa experiência, que por palavras não dá para explicar. E aquelas mulheres que ainda não conseguiram, próximo ano vamos ter, com certeza. Mesmo que a Sílvia não queira vir, nós vamos lá buscá-la. Ela vem trazer ferramentas aqui. E eu queria que deixasse aqui uma mensagem para aquelas pessoas, mulheres, homens, crianças, adolescentes, que estão a viver esse desafio da incerteza, do vazio, esse vazio que falam, então, sentem um vazio dentro de si. Eu queria que a Sílvia deixasse aqui umas palavras de carinho, gratidão, uma mensagem, alguma coisa. Concentrem-se só no momento de hoje, que é muito importante isso. Observar tudo que está em nosso redor. Observar tudo que está dentro de nós. Permitirmos que essa visão, que é tudo bonito à nossa volta. Uau. Eu não consigo ver nada feio. Eu não vejo nada feio. Há sempre algo bom dentro de cada um de nós, de cada mulher, de cada homem, de cada criança. Há sempre um olhar eterno, um olhar de pureza e, acima de tudo, de gratidão, que isso é muito importante, e de olhar para o outro do género. Eu também estive ali, saber calçar o sapato do outro. Uau! Acima de tudo, mantenham-se em vocês. Deus. Eu às vezes não tenho algum devido à exposição, que estou a tentar aqui hoje estamos a quebrar aquilo a fazer a cura, não é? Porque a minha mente anda muito mais rápido que a minha parte verbal. É uma loucamente. É sentir, exatamente. Pensa mais isso. rápido do que fala. Então às vezes tenho dificuldade em trazer este equilíbrio, então sou muito mais de sentir que de recitar a palavra. Mas acima de tudo, amem-se verdadeiramente quem vocês são. E não há cá perfeição em nada. Somos imperfeitos, está tudo ótimo com isso, está tudo bom. E não fazer as coisas porque queremos mostrar algo a alguém.
por nós, por nos sentirmos felizes a fazer aquilo. Opa. Acima de tudo é isso, não há mais nada do que isso. Bênção, Silvia, olha como é que grandes chaves que deixamos aqui. Já sabe que o nosso tempo corre sempre muito, 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 mas aqui ficaram chaves incríveis. Ama-te a ti mesmo, centra-te. É possível, sim, existem outras dimensões no mundo, não acaba por aqui, por isso escolhe bem as tuas sementes. Escolhendo as tuas sementes na tua louca mente, perguntando aqui a Silvia, o que foi loucamente para ti hoje, Silvia? Uma cura. Oh, meu Deus, amor. Obrigada. Só emoções, só emoções. Uma honra estar aqui. Gratidão, Silvia. Mais umas lágrimazinhas aqui. Gratidão, meu amor, por teres vindo, ter aceito esse desafio de loucamente. Deus abençoe, boa viagem a Portugal e esperamos de volta brevemente, porque Angola vai receber com todo o carinho, porque nós adoramos ter-te cá. Obrigada, Silvia. Coração. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada a você também que está aqui comigo todos os dias, todas as vezes que nós temos uma edição, e até o próximo episódio. Um abraço de luz a ti e a tua família e aproveita a amar e perdoar o papai e a mamã, que são os principais canais da tua vida. Até lá. Estamos juntas e não te esqueça de inscrever e partilhar com todos. Eu amo cada um de vocês, pois eu estou em ti e tu estás em mim. Beijinhos, tchau!